Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. O roaming gratuito no seio dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDO, é já uma realidade. Desta forma, a maioria dos países comunitários cumpre o regulamento sobre a implementação do roaming gratuito de telefonia móvel no espaço da CDO, aprovado em reunião do Conselho de Ministros da Comunidade a 16 de dezembro de 2017, em Abuja, Nigéria. Deste modo, para falar-nos do processo da implementação do roaming gratuito na nossa sub-região, estaremos à conversa mais à frente no programa com o presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Roça. Mas antes, convidámo-lo a assistir uma reportagem sobre os principais acontecimentos que marcam a agenda informativa na ARME com Carlos Sá Nogueira. Quem viaja para os países da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, já pode fazer e receber chamadas em roaming gratuito, como se estivesse em Cabo Verde, durante 30 dias, período a partir do qual o utilizador pagará uma taxa adicional. É que a maioria dos países da nossa sub-região que subscreveram o regulamento sobre o roaming nas comunicações de telefonia móvel, aprovado em Abuja, Nigéria, em dezembro de 2017, já começaram a sua implementação prática, tendo Cabo Verde iniciado em março último. De acordo com Hércia Paim, diretora de marketing da Unitel T+, apesar das dificuldades na interpretação de alguns articulados do regulamento, a empresa iniciou a implementação do roaming gratuito a 31 de março deste ano. O acordo estabelecido é um acordo extenso, com algumas áreas que levam a alguma incompreensão, ou seja, é preciso perceber exatamente o que eles querem dizer em algumas das cláusulas. Nós levamos algum tempo a perceber exatamente o que é que eles queriam dizer com aquilo. Andamos também, juntamente com a ARME, a questionar o próprio regulamento, porque em algumas cláusulas não era claro e não ficava claro para as operadoras como é que deviam operar em determinados momentos. E ainda existem algumas cláusulas que não estão completamente transparentes para ambas as partes. No entanto, 2020 tivemos um ano atípico por causa do Covid e foi também nos pedido por parte da ARME que as operadoras fizessem algum esforço para a implementação do roaming. Em março deste ano, finalmente conseguimos implementar, 31 de março, ainda, né, com todos esses problemas face ao Covid-19, mas conseguimos implementar, não a 100%, é claro que ainda existiam algumas coisas para limar, mas o certo é que a Unitel deu o passo, conseguiu implementar. Das 44 operadoras na altura que nós temos no free roaming da CDAO, nós já tínhamos fechadas 16 acordos completamente fechados, 10 ainda por fechar, e neste momento o nosso bottleneck é que temos 5 operadoras que não respondem de nenhuma maneira. Já pedimos também a intervenção da ARME neste sentido, mas podemos dizer que está operacional e está a funcionar. A responsável de marketing da Unitel T+, exorta os clientes a utilizarem os seus telemóveis quando viajam para a nossa sub-região e garante que a operadora estará sempre disponível para apoiá-los onde quer que estejam. Enquanto operadora, nós estamos sempre disponíveis para fazer o nosso melhor, para prestar o melhor serviço ao nosso cliente e, claro, tudo o que seja soluções que facilitem a vida do cliente é o nosso foco. Havendo realmente a livre circulação, uma rede de transportes que permitam não só a ligação com o Senegal, mas pelo menos com mais um ou dois países aqui, sim, tornará com certeza mais fácil. Imagino mesmo os empresários locais poderem vir
para uma Nigéria ou uma Guiné e não terem que estar a gastar mais em telecomunicações. É fantástico. A coordenação geral deste programa, como sempre nestes assuntos, convidou a operadora CV Móvel para uma reação a esta iniciativa comunitária, mas declinou o nosso convite nos seguintes termos que passamos a citar. Em resposta ao vosso pedido, informamos que, de momento, não temos disponibilidade para conceder a entrevista solicitada. Fim de citação. Quem, contudo, classifica de muito importante a implementação do roaming gratuito da CDAO, já que vai facilitar a comunicação entre os povos e países da sub-região oeste africana, é justamente o presidente do Conselho de Administração da TEI Telecomunicações, Antero Freire. Para a CDAO é um passo, para mim, muito importante, muito importante. Sobretudo porque vai facilitar e de que maneira essa comunicação entre os países da CDAO. A nível das operadoras, em nível financeiro, não sei, nem vou falar nisso, mas a nível da classe empresarial, de profissionais, de telecomunicações, do cidadão no geral, isso é muito importante. Porque viajando para esses países, o Carlos já deve ter essa experiência, é desagradável não poder comunicar. Nós viajamos muito, sobretudo nesta região africana. Por exemplo, uma viagem de trânsito para Senegal, onde durante a noite, do dia seguinte, para apanhar aquele voo, você perde muito tempo e não tem chance de pôr chip ou de ter acesso ao Wi-Fi para entrar no WhatsApp, não sei o quê, então você perde a comunicação. Com o roaming, você está contactável, portanto, recebe chamada, faz chamadas, sem aquela preocupação, o quanto vou pagar das comunicações quando eu regressar. Portanto, é um passo importantíssimo, porque os negócios fazem-se comunicando entre países, entre parceiros, viajando para se conhecer. É muito bem-vindo essa notícia. De acordo com o PCA da TEI Telecomunicações, doravante a empresa tem a vida facilitada em termos de contactos, já que conta com uma sucursal na Guiné Equatorial, para onde desloca frequentemente em serviço via Senegal e Ghana. A Guiné Equatorial, por exemplo, um país que nós viajamos muito, passamos para outros países como São Tomé e Príncipe, por exemplo, na nossa ida e vinda para a Guiné Equatorial, nós temos por Senegal, nós temos também perspectivas de negócio na Guiné-Bissau, onde nós vamos muito. Enfim, sobretudo esses dois países, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, nós viajamos muito para essas regiões. É a cidade, digamos, deste roaming, claro, de serviço, claramente. Claro. Só para ter uma ideia, o mês passado eu fui para a Guiné Equatorial, então tive que fazer trânsito Senegal, Ghana, depois Guiné Equatorial. Foram cerca de 2 dias a viajar e sem esse contacto. Ou no lapso de tempo no hotel, que normalmente é durante a noite, enfim, se perde muito tempo. Portanto, um dia de viagem sem poder comunicar traz transtornos. Entretanto, o Regulação da Economia saiu à rua para ouvir alguns cidadãos e imigrantes da sub-região sobre a implementação do roaming gratuito em comunicações móveis na CDAO. Todos são unânimes em dizer que se trata de uma excelente iniciativa. A verdade é que é novidade de excelência e bom coisa para nós também está ajuda a facilitar muito contato nós ali na Cabo Verde, que não queremos se perder, que não quer falar que a qualquer momento, qualquer país que nós está, se não conseguir falar com que mesmo cartão que não tem ali na Cabo Verde, se não vai na Guiné, se não está conseguir usar, se não está usando na Cabo Verde, a verdade é que lá é muito bom coisa. Uma grande iniciativa louvável, pô, muito bem, alguém que viaja, principalmente para nós também para fazer compra, tem dificuldade na fazer contrato. Para morrer, contrato naqueles países é que é tão fácil de fazer na Cabo Verde. Então, ao que chega lá, às vezes eu quero pelo para a família uma notícia, mas eu chego, mas está tudo direito. Então, com aquele serviço ali, eu chego logo ligado ao país, porque tem aquela dificuldade, com o pedir favor, para alguém bem ficar a fazer aquele contrato, às vezes eu uso o telefone de alguém,
possa fazer chamadas, a fazer chamada frente de alguém para morrer, porque tem acesso a telefone. Não, me acha que ele usa a direito. Para morrer, às vezes não está viaja, não está para outro país, se você tem outro cartão. Para chamar a família naquele momento, você está por contato com ninguém, tem que pôr cartão. Mas agora, se aquele cartão está servindo todo mundo para não viajar, que ele está direito. É uma boa iniciativa para morrer, como sabe, agora se o Cabo-Verdiano você viaja para Senegal, para aquele lugar lá, e não também, em vez de não se pagar uma coisa ali, já não caminha, uma coisa que não usa sem paga. É uma boa iniciativa. A ARMA recebeu no passado dia 11 de agosto uma delegação do Centro Regional para Energias Renováveis e Eficiência Energética da CDAO, ICRE, chefiada pela consultora jurídica Monique Bolbin, a fim de inteirar-se das práticas do sistema regulatório multissetorial, sobretudo do setor elétrico, numa altura em que se está a trabalhar na elaboração de um código do setor elétrico para a região da CDAO. Como anunciamos no início do programa, temos connosco o presidente do Conselho de Administração da ARMA, Isaías Barreto da Rosa, quem cumprimentamos e agradecemos pela sua disponibilidade para falar-nos do processo de implementação do roaming gratuito no espaço da CDO. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade em fazer parte do nosso programa. A nossa primeira questão, Sr. Presidente, no contexto da telefonia móvel, o que é que significa o roaming internacional? No contexto da telefonia móvel, temos roaming internacional quando um utilizador dos serviços de telefonia móvel de um determinado país se desloca para um outro país, encontra, portanto, um outro operador e, sem mudar o seu cartão, o seu SIM card, consegue conectar-se à rede do outro operador e ter acesso normal aos serviços disponibilizados pela operadora da telefonia móvel. Consegue, portanto, fazer chamadas, receber chamadas e até utilizar serviços de voz, dados, usar, portanto, serviços de voz e dados, acesso à internet, etc. Portanto, quando isso acontece, estamos perante o roaming internacional. Ele recebe e efetua chamadas utilizando o seu próprio número, o número que ele tinha no seu próprio país. Sr. Presidente, e como é que surgiu, neste caso, a ideia da criação de um roaming gratuito no espaço comunitário da CDO? Normalmente, quando um utilizador está a utilizar os serviços de roaming internacional, ele tem que assumir os custos inerentes a esse serviço. Quando, por exemplo, você se desloca daqui e vai para um país B, por exemplo, você consegue utilizar o seu cartão, o seu telemóvel, o seu número de Cabo Verde, por exemplo, mas quando você efetua uma chamada, tem que pagar custos adicionais pelo facto de você estar a usar o seu número de Cabo Verde, ou seja, o número do seu país de origem. E quando você recebe chamadas, você, igualmente, tem de pagar um certo montante porque está a receber chamadas como se você estivesse no seu país de origem. Ora, ao nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, refletiu-se sobre essa questão, sobretudo porque na África Ocidental nós queremos promover a integração regional. Nós temos livre circulação de pessoas, livre circulação de bens, mas não temos livre circulação, ou não tínhamos livre circulação de tráfego de voz e dados. Foi neste quadro que, mesmo no início dos anos 2000, 2002, 2003, mesmo antes da própria União Europeia, nós, ao nível da África Ocidental, começamos a falar em roaming regional, no projeto de roaming regional, em condições de acesso preferenciais ou, digamos, facilitar o acesso aos serviços de roaming na África Ocidental. O processo começou, criaram-se vários comitês, mas chegou uma altura em que ficou estagnado, devido a várias razões. Em 2014, Cabo Verde assumiu o Departamento de Telecomunicações e Tecnologias de Informação ao nível da CDO e logo na altura nós estabelecemos contactos com o Banco Mundial, por exemplo. Tivemos de nos deslocar a Washington DC, negociar com o Banco Mundial, efetuamos estudos de viabilidade sobre a implementação do roaming gratuito na África Ocidental, fizemos várias reuniões técnicas com os reguladores, com os representantes dos vários ministérios dos distintos países membros da CDO, tivemos encontro
com os operadores de telecomunicações da sub-região. Nós temos mais de 60 operadores de telecomunicações a nível da sub-região e decidimos efetivamente avançar com esse projeto, retomamos, melhor dizendo, esse projeto de roaming gratuito ao nível da CDAO. E o processo demorou alguns anos e em outubro de 2017, aqui mesmo na cidade da Praia, os ministros que tutelam os assuntos das tecnologias de informação e comunicação no espaço da CDAO deram o seu aval positivo à proposta de regulamento sobre o roaming comunitário então apresentado. E essa proposta foi aprovada pelo Conselho de Ministros em dezembro de 2017 em Abuja e desta forma nós passamos a ter, digamos, roaming regional gratuito no espaço da CDAO. Entretanto, desde então registrou-se algum atraso na sua implementação. A que se deveu todo este atraso? Bom, efetivamente o regulamento foi aprovado em dezembro de 2017 na cidade de Abuja e na altura nós definimos um prazo de 6 meses para a implementação efetiva do roaming. Isso significa que até junho, julho de 2018, digamos, o processo deveria estar concluído. Contudo, em fevereiro, 28 de fevereiro de 2018, houve alterações ao nível da comissão da CDAO. Portanto, a CDAO passou a ter um novo comissário, responsável pelas telecomunicações e tecnologias de informação, e houve, digamos, alguns reajustes ao nível dos programas, das prioridades da comissão da CDAO, e houve também alguns desafios ao nível dos Estados-membros na transposição do regulamento para os ordenamentos jurídicos nacionais de cada país. Como sabe, um regulamento da CDAO é de, digamos, implementação obrigatória em todos os países, mas cada país tem necessariamente que fazer a transposição desse regulamento para o seu ordenamento jurídico nacional. E nesse processo houve algum atraso. Contudo, está-se numa dinâmica maior, grande parte dos países já conseguiram efetivamente implementar esta iniciativa e Cabo Verde também, naturalmente, desde 30 de junho, os nossos operadores têm efetivamente o roaming implementado. Está implementado neste momento não em todos os países, mas em grande parte dos países, incluindo Cabo Verde, o processo já está implementado. Sr. Presidente, em síntese, o que é que estabelece este regulamento? Ora, para o consumidor, para o cidadão, o utilizador dos serviços de telefonia móvel, significa o quê? Significa que se uma pessoa de Cabo Verde ou de qualquer outro país da CDAO se deslocar a um país vizinho, poderá levar consigo o seu telefone móvel, o seu telemóvel, e usar normalmente o seu cartão no país para onde ele for. Imagina se você sair daqui e for para o Senegal, leva consigo o seu telemóvel e ao chegar, portanto, no Senegal, não precisará de comprar um novo cartão de SIM para colocar o seu telemóvel, porque você pode perfeitamente receber chamadas como se você estivesse aqui mesmo em Cabo Verde, através do seu número. Se alguém lhe telefonar para o seu número de Cabo Verde, você pode perfeitamente atender, estando você mesmo em Dakar, e mais, você não tem custos adicionais por isso. Ora, isto funciona, mas tem um limite. Até 30 dias, se você sair daqui e for até lá e ficar durante 30 dias, você efetivamente pode receber chamadas gratuitamente e pode também fazer chamadas e você paga a tarifa como se você estivesse no seu país, portanto, de origem, neste caso, como se você estivesse aqui em Cabo Verde. Igualmente, a ideia é também você ter acesso também aos serviços de dados. Não é? Agora, é importante nós termos presente que há esse limite, que são 30 dias. Passados os 30 dias, se você quiser continuar no país, você poderá ou utilizar um roaming a tarifa normal, ou então você poderá, eventualmente, se assim entender, adquirir um novo cartão SIM no país onde você estiver. Essa iniciativa ela é importante por quê? Porque, mais uma vez, como eu fiz referência há bocado, nós temos livre circulação de pessoas, de bens, mas temos dificuldades, ou tínhamos, não é? No que diz respeito à circulação do tráfego de voz e dados. Com esta iniciativa, nós damos um impulso importante ao processo de integração regional na África Ocidental e, naturalmente, Cabo Verde, como país membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, faz parte desta dinâmica. Sr. Presidente, já estamos mesmo na reta final da entrevista. A nossa última questão, de que forma o roaming gratuito na CDAO poderá contribuir para uma verdadeira integração regional no espaço comunitário? Nós acreditamos que as tecnologias de informação e comunicação são um verdadeiro motor do nosso processo de integração
na África Ocidental. Constituem este motor do processo de integração porque não há nenhum setor de desenvolvimento económico, a nível aqui nacional de Cabo Verde ou de qualquer país, no qual as tecnologias de informação e comunicação não desempenham um papel chave para o sucesso. E ao nível da integração regional, também essa questão se coloca. Quando nós temos livre circulação de voz e dados, diria isso entre aspas, não é? Ou seja, quando nós temos um roaming gratuito dentro do espaço da CDO, gratuito com um determinado limite temporal, nós promovemos a mobilidade, nós estimulamos a ideia de pertença a uma organização comunitária e nós, digamos, promovemos uma maior e mais efetiva utilização das tecnologias de informação e comunicação e dos serviços da telefonia móvel entre os países da nossa sub-região. Isto, naturalmente, é um contributo valioso para o processo de integração regional na nossa sub-região. Sr. Presidente, foi um prazer ter recebido. Muito obrigada pela sua presença no programa. Muito obrigado. Obrigada. E com esta conversa com o Dr. Isaías Barreto da Rosa, chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos, assim, um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.